Provavelmente você nunca ouviu falar da gente, mas estamos por trás de mais de 1.600 empresas em 23 países, acelerando o processo da transformação de dados em insights de verdade. Zoox Smart Data. Insight to Act. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um webinar da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Zoox. Vamos falar sobre as tendências do varejo, nosso evento Retail Trends 2023. Vamos entender para onde caminha esse segmento que vem passando por transformações importantes por diversas razões, especialmente aqui no Brasil. Os últimos acontecimentos tornam ainda mais desafiadores os próximos tempos. A gente vai passar pelo que tem acontecido por agora no que diz respeito à tecnologia, que pode ajudar as empresas do segmento a melhorarem as suas operações. Estão comigo hoje aqui para discutir esse tema o Rafa Albuquerque, que é fundador e CEO da Zoox Smart Data, a Duda Davidovich, que é Head de Inovação do Cartão Elo, e também o Lio Nunes Tobias, que é Technology Director da Via Varejo, da Via. Bom, a gente vai começar passando um material da MIT Technology Review que mostra a nossa visão, a visão editorial da Technology Review sobre para onde vai o varejo agora, no curto prazo, e também o que vai acontecer na sequência, o que acontece com o varejo nos próximos anos. A gente entende que esse cone que eu apresento agora, evidentemente, ele é uma grande coleção de possibilidades e, a partir dessas possibilidades, o mercado vai se ajustando. Esses ajustes são importantes, evidentemente, para que as correções de rota sejam efetuadas pelas organizações, mas é fundamental que a gente entenda essas grandes tendências, essas grandes possibilidades. Então, a gente começa falando da transformação recente pela qual o mercado passou, que é se tornar low touch, começando nos momentos de pandemia, essa junção phygital, o físico mais o digital, esse processo reconfigurou a forma de trabalho das operações de varejo, que privilegiou o low touch e nos trouxe até aqui. Nesse momento, as empresas têm se ajustado e têm se organizado para trabalhar com dados. A grande tônica desses próximos 2 anos vai ser o uso de dados, os dados de uma forma que, de fato, façam a diferença nas instituições, nas organizações, que tragam vantagens competitivas e que tem ao redor desse processo 2 outras tendências importantes. Uma é esse mundo headless, corporações que funcionam com soluções de tecnologia que podem ser desconectadas de outras soluções para que a sensação, a percepção, a experiência do usuário possa ser mais próxima, independentemente do meio aonde ele esteja. Essa conexão de uma casca, uma camada em diversos sistemas da empresa faz com que a experiência possa ser modificada. E também o que a gente chama do Hyper-Me, um modelo de expansão das nossas características humanas. A gente viu um ensaio começando, aquele hype do metaverso, que deu ali um gostinho de onde as coisas vão. Nos próximos 2 anos, a gente vai começar a falar sobre esse tema com um pouco mais de maturidade, muito embora ele deixe de ser a tônica principal desse período. Na sequência, de 2 a 5 anos, a gente vai falar de remoto de verdade. As criptomoedas, sejam elas moedas emitidas pelos bancos centrais, as CDBCs,
ou as cripto normais, as cripto que vão sendo lançadas pelas organizações, pelos consórcios, elas devem ganhar muito espaço. Isso viabiliza o processo de transação fora das nossas fronteiras. Evidentemente, está diretamente relacionado a esse modelo remoto de fato, as pessoas consumindo sem ter a percepção do físico e do digital de fato existente. A gente viveu um momento onde se conectar à internet era uma ação, a gente parava para sentar à frente de um computador e se conectar, e aos pouquinhos, cada vez mais, esse fluxo foi desaparecendo. E agora a gente vai passar a consumir seguindo essa lógica, a forma remota de consumo. E depois, de 2 a 5 anos, a gente vai falar de um Ultra Fast Mile, a Last Mile, essa última milha vai ser modificada também, com modificações no processo de entrega, melhoras nas questões logísticas, carros autônomos, veículos autônomos em geral, que não necessariamente são grandes carros, mas veículos menores, os VTOLs, os drones que são autoguiados, enfim, a gente vai assistir uma reconfiguração desse processo também. Aí sim, de 5 a 10 anos, um metaverso muito mais maduro, né? Nosso entendimento é que não vai acontecer nada em relação ao metaverso de mais consistente num período menor do que esse. Vendedores sintéticos, uma questão mais associada às redes sociais, aos influenciadores. Os vendedores sintéticos, os avatares vão ter ganho, maturidade de relacionamento suficiente, inteligência artificial suficientemente avançada para que esses vendedores sintéticos tenham espaço no processo. E associado a esse processo, o modelo D2A, que é de Direct to Avatar, as pessoas interagindo com esses avatares, sendo representadas também por esses avatares. Para mais de 10 anos, claro que o Cone representa a quantidade de futuros possíveis dentro desse contexto. A gente tem vários futuros possíveis, e à medida que a gente vai passando, trafegando nessa linha do tempo, chegando perto do agora, a quantidade de futuros possíveis diminui, mas lá, 10 anos para frente, a gente vai discutir as fronteiras. Ao invés de falar somente de realidade aumentada, a gente vai olhar para a realidade diminuída, ou seja, o que a gente pode encontrar do uso da tecnologia em relação ao ser humano e a excluir o excesso de poluição e de poluição tecnológica que a gente vai viver ao longo dessa próxima década. A gente vive agora um momento de realidade aumentada, onde a gente vai aumentar a quantidade de informações associadas a praticamente tudo que está disponível para consumo. Depois de 10 anos, a gente vai excluir parte desse tema, excluir, inclusive, pessoas. A gente já viu algumas séries que mostram como a interação visual entre os seres humanos pode ser modificada através desse processo de realidade diminuída. E aí, a gente já vem assistindo também a ensaios que estão sendo bem-sucedidos em relação à inteligência artificial generativa. A gente vai falar de Creative AI, a inteligência artificial criativa, uma inteligência artificial capaz de interagir de uma maneira mais contundente com os seres humanos. E aí, passando para a tônica dessa nossa conversa, a gente vai falar sobre como executar a inteligência artificial de fato, de que maneira as transformações digitais vão desencadear essa próxima onda e de que forma os dados interagem com essa próxima onda. Então, a tônica dessa nossa conversa vai ser a execução. E aí a gente separou 4 grandes aprendizados desse processo inicial de uso de inteligência artificial. O primeiro é que a inteligência artificial é data first, o melhor gerenciamento de dados está diretamente relacionado à qualidade dos projetos de inteligência artificial que a sua empresa é capaz de gerar. De que forma a gente gera algoritmos inteligentes que, ora, funcionam sozinhos, como a gente vem observando em algumas organizações,
e ora funcionam no modelo híbrido. O Spotify, por exemplo, criou um processo próprio de publicação que ele chama de algotorial. Um pedaço desse processo é feito pelo algoritmo e um pedaço do processo de sugestão das músicas e das playlists que a gente recebe é feito por alguém, por um ser humano, é feito de uma forma editorial. Algoritmo mais editorial virou o modelo algotorial do Spotify para gerar eficiência para esses algoritmos. O terceiro ponto é que a inteligência artificial, na prática, está diretamente relacionada à priorização desses projetos. Existe uma questão cultural, um amadurecimento necessário para que essas coisas, de fato, funcionem. E, por fim, que há a necessidade de uma inteligência artificial igualitária, uma inteligência artificial que trate as pessoas sem viés, ou pelo menos que a gente precisa trabalhar, a certeza de que a gente precisa trabalhar para eliminar esses vieses que vão acontecendo. Bom, antes da gente continuar, e aí eu vou falar agora sobre a execução, quero deixar pequenos recados. O primeiro é que você pode mandar perguntas ao longo de todo o nosso webinar e depois eu vou passar essas perguntas para a Duda, para o Rafa, para o Liu, e a gente, evidentemente, posso trazer também a visão da MIT Technology Review sobre cada uma das perguntas que aparecerem aqui. Também quero convidar vocês para conhecer o tópico de Insights to Act, um tópico que a Zux Smart Data inaugurou com a gente, com a MIT Technology Review, lá no nosso site, onde você vai encontrar de que maneira os insights gerados pelos dados podem ajudar a sua empresa a agir de forma diferente. E também quero dizer que, se você quiser, a Zux preparou um e-book chamado Varejo High-Tech, e se você quiser receber esse material, você pode comentar aqui no nosso espaço de comentários para que você receba esse material depois. Beleza? Dito isso, seguindo rapidamente para que eu chame nossos convidados, para a gente falar da execução. Esse próximo período de inteligência artificial está associado diretamente ao uso de dados. Então, vamos pensar de que forma os dados da sua empresa podem ser modificados, tratados e, de fato, podem ser trabalhados para gerar valor para essa empresa, de que maneira a gente olha para a sua organização, de fato, com essa perspectiva, de que forma a gente traz a inovação para a realidade, os desafios de implementação da inteligência artificial podem ser resolvidos ou minimizados da sua empresa através de cases globais. O processo pelo qual as grandes empresas já passaram, empresas com mais capacidade de investimento, essas dificuldades são, evidentemente, muito úteis para que outras empresas não cometam os mesmos erros. A Revolução Industrial nos ensinou isso de diversas formas, e aí materiais como o que a Zux preparou para ser baixado, o que a gente publica lá no site da MIT Technology Review, no mittechreview.com.br, com a Zux, todo esse processo pode ajudar a inovação no mundo virar realidade na sua empresa. Uma ferramenta que é cada vez mais importante nesse processo é a ferramenta de Generative AI, as ferramentas que geram inteligência artificial de uma maneira automática. Ela consegue aumentar a criatividade humana, a nossa capacidade de gerar essas soluções. É importante que a sua empresa se adeque e entenda de que maneira os seus processos podem ser modificados pela Generative AI, e o uso de dados sintéticos. Uma vez que a qualidade dos seus algoritmos de inteligência artificial está diretamente relacionada aos dados que você tem, avaliar se você pode usar dados sintéticos, se você pode produzir e simular situações para que essa tomada de decisão seja feita de uma forma mais estruturada e melhor, é importante e deve ser avaliada pela sua organização. Veja também de que maneira os dados sintéticos podem
te ajudar de uma forma complementar aos dados reais coletados em diversas situações. Esse processo inteiro gera insights fundamentais. Bom, criado esse contexto, eu quero começar chamando o Rafa Albuquerque, meu amigo Rafa, CEO da Zux. Quero te perguntar, Rafa, sobre essas questões. Criei um pano de fundo. Você acabou de chegar da NRF. Quero te perguntar de que maneira isso que a Technology Review trouxe se conecta com o que você viu na NRF, com o que você tem visto nos projetos da Zux. Faz um panorama das tendências para o varejo. Primeiro, gente, bom dia, André. Mais um prazer enorme estar aqui, né, falando em nome da Zux e poder falar com essa turma, explicando um pouquinho aí o que a gente tem visto, né? Realmente a NRF desse ano foi um pouco transformadora, né? Eu acho que a gente, nos últimos anos, viu com excesso de capital no mercado, né? A gente viu muitas startups trazendo muitas inovações e um monte de coisa. E a grande diferença que eu vi da NRF, digamos, de 2022 para 2023, e conectando com isso que você mostrou, é que 2022 realmente estavam tentando trazer o futuro para mais perto, né? Ou seja, botando assuntos que talvez não caibam nesse momento agora, como um assunto de metaverso, como assuntos de NFTs, como alguns assuntos específicos para o mercado de varejo, que talvez o mercado de varejo não esteja preparado nesse momento para poder começar a olhar para esse tipo de coisa, tá? Por quê? Por conta de escassez de capital, né? Então, as empresas, naturalmente, elas estão com o bolso um pouco mais vazio, e com esse um pouco mais vazio, eles têm que falar um pouco daquilo que foi muito falado durante a NRF, que é o Back to Basics, né? Back to Basics é fazer o básico bem feito. Como é que a gente consegue trazer aquilo que não é super hype, aquilo que às vezes é mais simples, bem feito, né? E eu tenho usado muito uma expressão que a gente tem falado aqui na Zux, você prefere o básico bem feito ou o sofisticado não feito, né? Então, eu acho que colocou e aterrissou o varejo, botando eles com o pé mais no chão e falando, faz o simples, faz o básico, mas faz bem feito, né? O mundo não está de brincadeira em 2023, e o foco agora é fazer essas coisas e começar pequeno, começar com inovação pequena. De novo, em 2022, a gente ouvia metaverso para todo lado, literalmente para todo lado. Não é que a gente desacredite do metaverso, mas ele talvez esteja um pouquinho mais distante do que a gente imagina. Só que agora, em 2023, a gente falou assim, vamos usar dados, vamos começar pequeno usando dados, vamos começar capturando dados com qualificação, higienização, vamos fazer o trabalho sujo, né, que tem que ser feito. Porque vamos deixar de falar somente da consequência e vamos falar agora, de fato, dessa captura, qualificação, higienização da sua base de dados, para depois a gente começar a utilizar o dado, para começar, de fato, a ser data-driven. Não pensa em metaverso agora, pensa no simples, botar uma coisinha legal na tua loja, pensa em melhorar um pouco a tua operação, pensa no básico, né? Então, eu acho que adorei o slide do Cone, né, que mostra, começando com os dados, e depois lá na frente, você daqui a um tempo, você olha, é a tendência, que nem desfile de moda, é a tendência, a gente está caminhando para lá. Mas vamos usar aqui uma roupa mais simples, mais básica, e vamos começar menorzinho. Eu acho que essa foi a principal mensagem que eu absorvi da NRF. Bom, falando das mensagens da NRF, quero chamar o Liu e ouvir a perspectiva de um grande varejista. Liu, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente e quero ouvir de você, diretor da Via, a perspectiva da tecnologia e a perspectiva de um grande varejista. Obrigado, André. Antes de mais nada, bom dia. Eu sou o Liu e eu não sou chinês. Dentro do que a gente fala de NRF ou de tendências para 2023, partindo do Cone que o André compartilhou com a gente, esse Cone que a gente fala de Cone do futurismo, ele tem duas tangentes importantes, probabilidade e possibilidade. E quando a gente fala desses termos, a gente também consegue classificar os players de como eles querem jogar esse jogo, né? Então tem os exploradores, os pioneiros, tem os settlers, que basicamente buscam essas tecnologias no momento que elas estão tangíveis. E o varejo, com todo o macro cenário geopolítico, de guerra, macroeconômico, de inflação e juros, ele está no momento de tangibilizar. E quando a gente fala de back to basics, não é voltar para a idade da pedra, mas é para o basics do valor do cliente.
Então, mais do que nunca, trazer as coisas, as inovações para o valor presente, focando no cliente, é a tendência do varejo desse ano. Onde o cliente não quer muita coisa, não, no varejo. Ele quer poder comprar, pagar, receber, se não gostar, devolver com facilidade, tudo isso com uma boa experiência. Então, a parte de user experience, ela não sai da tendência. Ela se fortalece. Porque se fizer o básico bem feito, com uma boa experiência, a palavrinha valor, que mais do que nunca está em jogo, ela vai ser fortalecida. Tudo isso com um mundo de dados que não deixa de evoluir, não deixa de ser big data, mas que, mais do que nunca, na tendência, quando a gente fala de tecnologia, é como que eu consigo transformar o big data em insight to action. Porque o action está junto da palavrinha valor. Só insight, só dashboard, só informações, então tá longe do valor ainda. Então, mais uma vez, eu vou ter que falar de AI, eu vou ter que falar de Big Data, mas eu vou ter que transformar o output do AI em algo muito tangível para que dê valor para o cliente. Afinal de contas, o dado do cliente que a gente recebe tem que ser transformado em valor para ele. Esse é o varejo de 2023. Legal, Leo. É interessante ver esses pontos se conectando. E aí eu quero trazer mais um ponto para esse diagrama e quero ouvir a Duda. Duda, quando a gente pensa no processo de pagamentos, de que forma essa história toda se conecta, as tendências para os pagamentos dentro desse contexto? Bacana, André. Primeiro de tudo, muito obrigada a todos vocês aqui pelo convite. É uma honra estar com esse time aqui para falar de tendências de varejo. Eu acho que, pegando um pouquinho do que o Leo e do que o Rafael trouxeram, acho que a gente está vivendo numa era que as empresas elas precisam ser ambidestras. A gente precisa ter essa ambidestria organizacional o tempo inteiro presente. Que significa o quê? A empresa, sim, vai pensar em inovação, ela vai olhar aquele final do cone, até porque ninguém quer ser aqui uma blockbuster e ficar para trás e ser comido por um Netflix. Então, não dá para perder de vista inovação, não dá para perder de vista a transformação. Quando a gente olha aqui para pagamentos, o que significa? Significa que se o meu cliente está consumindo em outros universos, de outras formas, de maneira descentralizada, a gente, com uma bandeira, a gente precisa se transformar também como essa empresa de conectividade que existe no hoje, para uma empresa de conectividade que vai facilitar pagamentos e transações num outro contexto. Mas as empresas elas precisam também ter o outro lado da ambidestria, que é entregar a operação muito bem, né? Que é conseguirem, que nem a gente trouxe aqui, os outros participantes trouxeram, que é fazer o básico muito bem feito, que a operação está rodando, o cliente está satisfeito e assim por diante. E aí eu vejo que a gente não pode perder de vista que, da mesma forma que o varejo passou por uma era do cross-channel e depois foi para um omnichannel, mas que ainda assim o online e o offline eles existiam de maneiras muito segregadas, a gente está numa era do customer channel, que ele vai escolher o canal independente para fazer o que esse cliente deseja. Então, hoje eu tenho o varejo se tornando muito mais do que varejo, se tornando também serviços financeiros, se tornando agências de viagens, se tornando canais de comunicação. E eu tenho, ao contrário, acontecendo também. Eu tenho todo o sistema financeiro também tentando entender o que, além de bancos, esse sistema ele pode agregar para o cliente. Porque, no final do dia, ele vai querer o quê? O cliente vai querer receber tudo num só lugar, sem fricção nenhuma, e ele vai querer, dentro dessa área de Customer Channel, na opinião, também ser ouvido e que essa voz possa ajudar a essa experiência melhorar cada vez mais e aos produtos que aquele varejo, aquela empresa, aquela marca estejam criando, sejam cada vez mais personalizados e aderentes ao que aquele consumidor deseja. E aí, quando a gente olha para pagamentos não pode ser um ponto de fricção nisso tudo, né? Então, o varejo do hoje, que olha para esse lado da ambidestria de entregar uma experiência mais do que excelente para o cliente, ele precisa entender quais são as formas que ele vai colocar para entregar segurança, privacidade, criptografia, para entregar pagamentos onde eu consiga ali ter as minhas credenciais de pagamento, sejam elas quais forem, mas, por exemplo, o cartão, de uma maneira em que eu coloco aquilo dali uma vez, cadastro aquilo aqui uma vez e
aquilo vira minha credencial de pagamento sem eu ter que pensar novamente em pagamento, sem eu ter que passar por uma fraude ou qualquer que seja algum ponto de tensão ali nessa jornada. Então, eu acho que a era do Customer Channel passa por todo esse desenho de jornada, de experiência, que ele é fluido, que ele é hiperpersonalizado e que ele é pensado para entregar o melhor que o cliente quer, que é comprar, consumir, receber aquilo e ser feliz, né? Então, concordo aí com meus colegas também com essa visão. Duda, obrigado. Prazer sempre estar com você e ouvir essa perspectiva que você traz. Você falou alguns pontos importantes. A questão da ambidestria é, sem dúvida nenhuma, uma questão que as organizações precisam observar, de que maneira elas se mantêm eficientes em relação à sua operação, usam a inovação, eventualmente, até para que essa eficiência aumente, e também possam oferecer novas soluções para o mercado, novas experiências, inovação, para que a disrupção não aconteça a essa própria organização. Isso trouxe uma outra questão importante em relação aos pontos de fricção e a experiência do usuário que a tecnologia pode tratar. E aí eu quero perguntar para o Leo de que maneira, Leo, você tem trabalhado a experiência do teu usuário, tem colocado a tecnologia a serviço das áreas de negócio para que juntos vocês ofereçam essa experiência melhor. Quando a gente fala de back to basics, eu acho que a gente pode transformar em back to value, o que é valor para o cliente. E quando a gente falou que é valor para o cliente e tangibiliza isso com tecnologia, eu acho que a era mostra muito mais pequenos avanços que se tornam um grande valor para o cliente. Então, o mais importante da tecnologia é a iteração. Independente do tipo de tecnologia que a gente for falar, do digital ao mais tradicional, quando a gente fala das lojas, é iterar, ouvir o cliente e conseguir mostrar valor e testar isso. Então, no final das contas, o varejo hoje ele é digital. A gente está falando de que no Brasil todo mundo tem um site de e-commerce, né? O digital, a experiência do digital, as tecnologias que nascem, inclusive, elas permitem hoje em dia um processo de iteração e de melhoria de valor para o cliente gradual, que é muito importante, porque ainda mais num contexto geopolítico que a gente está falando, de precisar trazer o valor para o presente, iterar e gerar valor rápido para esse meu cliente, é a palavra do momento. Então, a tecnologia, independente do tipo de tecnologia, ela se tangibiliza no valor, trazendo esse valor e ouvindo o cliente para transformar isso em novas features, em novas evoluções, em novas transformações de data e AI no modelo de dados que sirva para o cliente. Legal, Leo. E aí, quando a gente fala da inovação e do valor, sempre penso no que os outros mercados podem ensinar para o mercado no qual a nossa empresa está inserida. Esse processo de inovação, que muitas vezes é uma inovação incremental, não vai romper paradigmas, quebrar barreiras, mas que pode gerar muito valor, é um modelo que, inclusive para as empresas brasileiras, acaba sendo mais conveniente. É mais fácil inovar de forma incremental e os outros segmentos podem ser grandes professores nesse processo de inovação. E aí, Rafa, eu quero te ouvir a respeito desse processo. O que você tem observado em outros mercados onde a Zoox atua que pode ser aproveitado pelas empresas de varejo? Tá bom, excelente pergunta. Primeiro, uma coisa que eu sempre trago para as empresas, né, quando estão falando sobre inovação, dados, tecnologia, eu percebo que a maioria dos mercados eles estão andando no mesmo pace, né? Então, às vezes, quando eu vou numa empresa, e eu sinto que muitas empresas têm a famosa síndrome de vira-lata, né? O fulano de tal está avançando muito mais do que a gente, vice-versa, e a gente, como parceiros de dados de grandes empresas,
não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente atende aí grandes grupos hoteleiros fora do Brasil, atendemos aí metrô de Nova York, atendemos vários outros clientes fora do país. A gente percebe que sim, existem ensinamentos de um para o outro, mas eu percebo que está todo mundo andando também no mesmo pace, né? Quando a gente fala de back to basics, a gente fala de back to basics para outros mercados também, não somente para o varejo, né? Fazer o básico muito bem feito, né? Que a principal mensagem até que eu tenho usado para o meu negócio, né? Para a Zux aqui dentro. Distrações deixar de lado e tudo mais. Eu acho que o maior mercado que ensina para a gente é o mercado financeiro, né? Acho que a Duda pode falar, porque o mercado financeiro ele usa dado na veia, né? Ele faz, quando ele te dá um preço, ele faz uma recomendação de preço, uma seguradora, um banco. Eles utilizam algoritmos ali como core do business deles, né? E eles fazem isso desde quando eles nasceram. Eu brinco que o mundo não é dos dados, o mundo é dos algoritmos, o mundo é da resposta dos dados, né? Você vê ChatGPT. A gente não está nem aí para o que eles estão usando por trás, eles querem a resposta que eles estão dando a consequência ali para a gente, né? Então, eu acho que o mercado financeiro é um mercado que nos ensina muito, porque eles estão sempre evoluindo em busca de algoritmos. É um mercado que a Zux tem vários concorrentes excelentes, né, que estão trabalhando, pegando informação para poder precificar melhor. Exemplo, você pega um mercado de seguradora, por exemplo, né, eles estão sempre tendo uma criatividade melhor para poder entender aonde a pessoa de fato mora, porque o seguro do seu carro é muito baseado onde o seu carro dorme. E ele vai comprar isso de birôs tradicionais ou ele vai comprar isso de operadora de telefonia que diz de verdade onde a pessoa dorme e volta com um score em cima daquilo? E as operadoras de telefonia entenderam que eles são uma empresa de dados também, né? E eles podem fornecer esse tipo de informação para outros mercados, obviamente que mais o mercado de financeiro está mais atento a isso por questão de fraude e tudo mais, né? Então eles estão sempre buscando alternativas de dados novos para poderem ser muito mais assertivos, né? Então acho que o mercado financeiro é onde a gente pode usar bastante benchmark para poder trazer para o mercado de varejo, né? E com relação, só um gancho rápido, de uma expressão que eu tenho ouvido bastante, disso que o Liu falou, eu estou super de acordo, mas uma coisa que eu vi é, quanto mais a tecnologia aparecer, pior é, né? Então, a tecnologia, o trabalho difícil tem que estar do nosso lado, né? O trabalho difícil tem que estar do lado da Via, o trabalho difícil tem que estar do lado da Elo, para o cliente ser muito fluido. Para o cliente ele não tatear isso. Que nem o Liu falou, o cliente também não quer muito. A gente acha que a gente precisa enfeitar muito pavão, não. O cara só quer comprar, pagar, receber, tudo muito rápido, tudo muito fluido e recomendação simples. Quanto menos coisa envolver, ele não, vou botar 3 totens, vou botar isso, vou botar aquilo, e aí ele só quer rápido, ele só quer fluido. Então, quanto mais invisível for a tecnologia, melhor ela está sendo aplicada. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu tenho aprendido muito também e aplicado também nos nossos negócios para levar para os clientes. Legal, Rafa. Essa questão do aprendizado é uma relação importante. Para a gente fechar esse bloco, eu quero ouvir da Duda o que ela tem aprendido nesse contexto do uso da tecnologia, da relação das experiências memoráveis, de que forma vocês têm trabalhado para diminuir esses pontos de atrito, de que maneira também a questão do pagamento, que é sempre uma questão fundamental no ciclo, evidentemente, ela pode ser trabalhada para criar experiências melhores, de que forma isso tem sido visto por vocês pela Elo. Mas antes de passar a palavra para você, Duda, quero lembrar, você que nos assiste, que você pode mandar perguntas. Então, mande perguntas aqui na descrição, que a nossa equipe vai selecionar algumas, e se não der tempo da gente fazer todas aqui ao vivo, depois a gente manda as respostas para vocês. Duda, vamos lá. Legal, André. Eu estava até resgatando aqui na minha memória um evento que nós estávamos juntos aqui no ano passado, da MIT, que o ponto de discussão era que o grande problema hoje em dia não eram a captura dos dados em si, mas essa explosão de dados, essa infinidade de dados que as empresas conseguiram ter nas mãos e que, às vezes, era o grande problema, era ter dado demais e conseguir tomar a decisão de menos com isso, né? Então, eu acho que a gente passa, por exemplo, pelo mercado financeiro por um momento de disrupção onde a gente tem a possibilidade de pegar mais dados ainda desse cliente com o Open Banking, então, e o Open Finance. Só para dar uma explicação super superficial sobre isso,
mas basicamente a gente aqui no Brasil hoje, o usuário de um banco é dono de seus próprios dados. Então, significa que ele pode carregar esses dados para onde ele quiser, inclusive para fora do sistema financeiro. Então, significa que hoje eu tenho um histórico numa instituição financeira que eu posso levar isso para o varejo, e esse varejo pode usar esses dados para conseguir me entregar um melhor crédito, para me conhecer melhor. Isso significa também que, da mesma forma que a gente tem padronizado, né, os dados hoje do sistema financeiro, de seguradoras, de investimentos com Open Finance, muito provavelmente isso vai ser uma tendência que vai ser aberta para o mercado. Então, o Open Data, do jeito que a gente está chamando, vai significar que eu também vou ter os meus dados padronizados em telefonia, no varejo, e eu, como dona, usuária, dona desses dados, eu vou poder levar essa inteligência, esses dados para virarem inteligência em outros lugares. E aí a reflexão não é isso, talvez seja um dos maiores desafios, que hoje a gente vê que existe muito dado e pouca tomada de decisão, pouca produtização desses dados, pouca entrega de inteligência isso para o cliente final. Hoje a gente aqui, como Bandeira, a gente é uma empresa, a gente se considera uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem diversos produtos que a gente olha para decisões em cima de dados, como produtos de segurança, produtos de análise para diminuir o churn dos clientes, para que a gente consiga entregar uma melhora de experiência junto aos nossos emissores. Mas eu acho que o ponto aqui de provocação para o varejo que eu queria deixar numa medida que o varejo hoje consegue olhar o cliente numa perspectiva que ele não conseguia olhar antes, quais são os problemas que ele vai resolver desse cliente? Quais são os produtos que ele vai entregar para resolver esse problema? Isso, para mim, é fazer o básico bem feito também. Isso, para mim, é olhar inteligência, tomada de decisão, que eu acho que o Rafael trouxe muito aqui, que a Zux faz muito isso, para que essa experiência que a gente está falando aqui, que o Liu trouxe do valor para o consumidor, ele, de fato, traga valor para o consumidor. E eu acho que isso passa por uma questão de amadurecimento das empresas, de conseguir definir melhor os seus desafios, conseguir definir melhor as dores e conseguir, de fato, trazer essa inteligência para a melhoria dessa jornada. Então, eu acho assim, a gente, como empresa, acaba servindo muito o mercado como essa plataforma de tecnologia, que tem vários módulos, vários serviços, além da conectividade de Bandeira. Temos, inclusive, emissores que são varejistas e clientes que não são bancos, que são plataformas de mobilidade, são plataformas de entrega de comida. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma. André? Duda, quero ficar aqui ainda com você e te ouvir em relação à receita, venda recorrente e receita escalável. Tem um pedaço desse processo que o varejo luta para trabalhar, porque aumenta o LTV, essa relação CAC-LTV acaba ficando mais bem equilibrada, e esse processo pode ser resolvido, potencializado, se essa equação for proveitosa para o cliente. De que forma payment pode ajudar as empresas a gerarem receita recorrente, venda recorrente de uma maneira mais eficiente? André, eu acho que a resposta é muito simples. Você precisa preparar a sua empresa para conseguir guardar as credenciais de pagamento do seu cliente na primeira compra e conseguir fazer com que isso não seja um ponto de fricção na próxima. Então, se hoje o seu cliente faz uma primeira compra e ele escolhe um método preferencial de pagamento, por exemplo, um cartão, você, como plataforma, deveria estar preparado para criptografar aquele dado, para tokenizar aqueles dados do cartão, para guardar isso de uma maneira segura. E na medida que esse cliente ele vai fazer uma próxima compra, você não pergunta mais as credenciais de pagamento. A gente sabe no carrinho o quanto a evasão de carrinho está exatamente no método de pagamento da pessoa. Então, isso é uma forma assim, muito simples de você fazer. Outro ponto na medida que você vai conhecendo os hábitos de consumo do seu cliente,
você consegue prever também quando ele vai fazer a próxima compra, você também consegue de uma maneira muito mais fácil, ao invés dele ter que ativamente entrar lá na sua plataforma, colocar no carrinho, finalizar o carrinho, você conseguir informar para ele, olha, eu vi aqui que o seu leite vai acabar, porque você comprou há uma semana atrás e você compra toda semana. Você pode entregar com o varejo um push para esse cliente, você pode facilitar a vida dele, você pode trazer essa inteligência de você estar aprendendo como ele consome e você usa ele para facilitar a vida dele, para tirar decisões da mão dele e o pagamento entra onde aí? A credencial está ali atrás, já de uma maneira segura, que a autenticação ela vai ser muito mais simples da próxima vez, se precisar, inclusive. Então, eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia de pagamentos, isso já existe, é uma questão de implementação, uma questão de uso inteligente disso e de configuração disso para a sua jornada de consumo. E olhando para essa jornada de consumo, Rafa, de que maneira os dados têm ajudado essas empresas? Como vocês têm trabalhado isso? Tem um primeiro passo? Dá para, não evidentemente generalizar, mas dá para criar um processo quase que padrão ali de crescimento do uso de dados para essas organizações? Dá sim, André. A gente, uma coisa que eu brinco muito, minha avó me ensinou, né? Tudo em excesso faz mal, né? E todo mundo fala sobre muito Big Data, a palavra Big Data, as pessoas gostam de falar, né? As organizações gostam, né? Os executivos, eu trabalho com Big Data. Quando ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ela não faz absolutamente nada, né? E é assim que a gente entra nas empresas hoje. A gente entra de novo fazendo pequenininho e crescendo, e a gente criou uma metodologia, né? A primeira etapa da metodologia é capturar dados de formas consentidas, né? Então, a gente faz isso para essas grandes empresas que a gente atende, desde grandes redes de hospitais a grandes eventos como o Rock in Rio, onde que as pessoas compram um ingresso ou as pessoas fazem uma compra e elas dão ali um consentimento para a gente ter aquele dado, que é a primeira etapa. A segunda etapa é a gente começar a qualificar esses dados, né? Organizar essas informações todas. E a gente começa a enriquecer esses dados através de plataformas terceiras, desde que você tenha um consentimento para poder fazer aquilo e está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, dependendo do país. E aí você começa, de novo, captura do dado, depois a segunda etapa, qualificação desses dados, né? Porque, de novo, se depender de muitos C-levels, né? Todo mundo quer falar da consequência que o dado vai gerar, só fala da consequência, né? Mas você tem que fazer o beabá ali. Capturou? Qualificou. Uma vez que você qualificou, você começa a criar as hipersegmentações. Porque eu consigo saber que o Leo tem entre 25 e 45 anos e ele gosta de comprar bola de basquete nas lojas dele e, sei lá, um monte de coisa. Só que o que as empresas têm que começar a fazer? Elas têm que começar a extrapolar a quantidade de informações que a pessoa deixa somente dentro da empresa. Porque o que a pessoa deixa dentro da via seja só informação de consumo, o cadastro dela básico ali. Mas se o time do Leo souber que o Rafael tem 3 filhos, né, e casado, e tem essa faixa de renda, e mora no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, entender um pouco mais a vida dele, né, entendeu? Assim, inserir na vida dele, ter um relacionamento mais próximo, porque relacionamento é isso, né? Por que você encanta a sua esposa? Tomara que encante, né? Como é que você encanta a sua esposa? Porque você conhece sobre ela, você conhece que ela gosta disso, daquilo ou daquilo outro. Você não vai entregar uma coisa aqui para sua esposa que você sabe que ela não gosta, você não vai encantar, você vai arrumar uma inimizade, né? Então, baseado em dados de momentos de vida daquela pessoa, se eu fui promovido, não fui promovido, esse entendimento é uma outra etapa que a gente bota quando a gente fala de qualificação dos dados. Aí você começa a criar a hipersegmentação. Qual é essa hipersegmentação? Que é difícil, eu estou falando assim, parece que é básico, mas é difícil as empresas entenderem exatamente quem são os clientes delas para aquele determinado tipo de produto. Isso é simples de fazer, mas, de novo, tem que fazer integrações, tem que pegar consentimento, envolver privacy, envolver isso, envolver um monte de coisa para chegar nesse primeiro momento. A partir daí, André, é só fazer as ações em cima dos dados. Quem comprou isso, faz isso. Quem fizer isso, faz aquilo. Que é o chamado Data to Act, né? A Zoox era muito boa em qualificação de dados, a gente era muito bom em criar a clusterização dessas informações, mas faltava, e me dava muita angústia, que era a ação final em cima desse dado.
E a Zoox mudou mesmo, o nome dela está para Zoox Insights to Act, né? Se a gente não gerar ação em cima daquela informação para gerar um resultado, beleza, é um dashboard bonito que vai ser vendido para um fulano, para Beltrano. Poxa, estou vendo aqui que um monte de gente gosta de comprar bola de basquete. Quem são essas pessoas? Qual o lookalike dessas pessoas? Olha que legal. Beleza, mas quando esse cara comprar bola de basquete, ele pode comprar chuteira para a filha dele, que também começou agora, que, sei lá, tem 6 anos de idade? Hoje, essa informação não é vista. A Amazon faz isso muito bem. Eu morei nos Estados Unidos por 4 anos, voltei há 6 meses atrás, praticamente. Eu comprava uma coisa, ele me indicava outra. Virou o sucesso que é, né? Mas baseado 100% em dados. Então, captura, qualificação, né? Qualificação / enriquecimento, higienização desses dados, clusterização dessas informações, para, a partir daí, começar a gerar os data to act. Se você seguir esse passo a passo, né, que é o que a gente fala do quem são as pessoas, se acontecer tal fator e esse gatilho, quando acontecer e como eu quero falar com essas pessoas, de fato você começa a virar data driven, usar dados para poder ter algum tipo de ação. Legal, Rafa. Antes da gente fechar essa parte e começar a falar das perguntas, as perguntas que a audiência está mandando, quer dizer que ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta e também que a Zoox disponibilizou um e-book falando sobre varejo. Você pode receber esse e-book também colocando aqui nos comentários. Liu, como eu disse, a última pergunta desse bloco, dessa nossa conversa aqui, antes de a gente ir para as perguntas da audiência, quero te ouvir sobre como executar esse tipo de projeto. A gente fala de utilização de métodos ágeis, a gente fala da construção de squads, de organizações que são customer-centric. Como vocês têm resolvido essas questões na Via? Eu estava pensando aqui como esse mundo de dados está avançado, ao ponto do Rafa saber que eu gosto de basquete, que Delight Customer, quanto a minha esposa, é um desafio diário, né? Então, realmente, esse mundo de dados está um absurdo hoje em dia. Quanto ao desafio, a gente está falando muito do cliente final, mas a gente não pode esquecer que as pessoas evoluem quanto à tecnologia também. Todo mundo é mais tech hoje em dia, não é só o cara de tecnologia, né? E quanto a organizar para avançar nesses estágios e avançar nesse desafio, está muito envolvido nas pessoas da companhia. Hoje não é só tecnologia ou o time de data da Via que é tech, que precisa ser data-driven. Os colaboradores da Via precisam ser mais data-driven. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas possam fazer data modeling, data viz, AutoML, auto-ingest numa parte de lake, ou seja, todas essas sopa de letrinhas técnicas, não é mais só algo de tecnologia. As próprias pessoas da companhia conseguem entender melhor o dado e trabalhar o dado do cliente para dar como retorno uma boa experiência para esse cara que está querendo comprar comigo. E sabe o que é legal? Quem no passado nunca comprou um tênis e recebeu com uma sugestão de próxima compra uma meia? Quem falou só porque eu estou comprando um tênis que eu preciso de uma meia? Eu acabei de navegar no Google e estava procurando uma prancha de surf. Então, a personalização, a proposta de aproximação e criar um relacionamento com o meu cliente para eu poder falar sim de LTV e não de GMV, ela é muito importante. E para isso, a empresa tem que ser data-driven. A empresa tem que saber trabalhar esse dado do cliente para propor valor. Então, mais do que falar de modelos ou frameworks ágeis, é usar o mais nobre do ágil, que é trazer o valor para o presente e devolver isso para o usuário de forma muito clara e direta. Para isso, trabalhar o dado na companhia para que as pessoas sejam data-driven e consigam fazer insight to action, mais do que só a sopa de letrinhas que eu falei, isso a chave do sucesso para a gente conseguir voltar um valor para o cliente da melhor forma. Obrigado, Liu. Bom, a gente encerra esse bloco, vamos para os 10 minutos finais e vou abrir com uma pergunta do André Marçal. Quero ouvir o Liu em relação a essa questão sobre o uso de blockchain. Ele pergunta como vocês entendem o blockchain no varejo, se tem espaço nesse momento ou é algo para os próximos 5 anos. Ótima pergunta. Eu estou sendo chato com a palavra valor, né? O blockchain pode ser maravilhoso.
desde que ele enderece um valor que é para o meu cliente. Então, hoje, quando eu falo do cone, do futurismo, o blockchain ele está mais para frente. Eu enxergo que o blockchain ele se aplica em uma série de fatores, indústrias e soluções, mas no varejo, utilizar o blockchain para dar valor para o meu cliente final não está sendo algo tangível. Eu não sinto que ele está tão próximo desse Innovation Cone. Mas, de novo, se ele serve ou não serve, vai depender qual problema ou qual valor novo ele vai trazer para o meu cliente. Quem tiver essa resposta vai conseguir potencializar ainda mais essa palavrinha que está super na moda, chamada blockchain. Eu posso adicionar, André? Claro, por favor. Eu tenho visto o uso do blockchain muito mais como uma infraestrutura e eu acho que tem uma oportunidade muito grande em programas de loyalty, de engajamento. Quando a gente olha para o que está acontecendo com as grandes ligas de esporte, tipo NFL, NBA, todos eles de alguma forma estão colocando o pezinho, criando esses programas de loyalty, onde o blockchain é a infraestrutura, e em cima dessa estrutura eles conseguem ter os NFTs como uma forma de digitalizar lances e tornar esses NFTs, como uma chave para que esses clientes que possuem terem acesso a experiências exclusivas, poderem fazer parte de um clube, conseguirem interagir com aquela marca de uma maneira onde ele se sente pertencente, dono e engajado dentro de um ecossistema que talvez não fosse possível ou talvez tivesse menos possibilidades sem essa camada de infraestrutura. Então, eu acho que isso traz um pouco do gostinho do que o blockchain, no final do dia, ele vai poder trazer de valor para o cliente. A gente aqui na Elo tem testado algumas coisas, então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem testado é como é que a gente usa os NFTs vinculados à blockchain, obviamente, para fazer ingressos para evento, para que os nossos clientes hoje de bandeira tenham acesso exclusivo a alguns determinados benefícios. Então, acho que tem essa perspectiva que talvez não esteja ligado efetivamente no varejo do agora, mas eu acho que é um passo que já está sendo explorado pelo mercado. Só um parênteses também, turma, e eu corroborando aqui um pouquinho o que o Liu falou e você também colocou, eu acho que as pessoas não têm que se apegar às palavras, né, aos buzzwords, né? E aquilo que você falou, eu acho que as pessoas têm que se apegar ao problema do cliente, qual é a dor que ele tem. Se ele vai usar o blockchain de verdade para resolver uma dor do cliente, não para resolver um problema de ego pessoal e falar, estou usando blockchain, porque na minha empresa a gente usa blockchain e vai usar isso para o marketing, beleza, é uma história. As empresas gostam de usar isso. Você agora está usando não sei o que em NFT, está usando não sei o que em blockchain. Mas qual a diferença para o usuário final? Isso melhorou a vida dele ou piorou a vida dele ou melhorou para você aqui, né? Para poder você falar para o teu chefe que você agora está utilizando blockchain. Só cuidado na hora de se apegar as palavrinhas do momento e não na dor do cliente. A dor do cliente é a melhor matéria-prima que a gente tem para poder fazer uma engenharia reversa, né? É a dor do cliente, como é que eu vou construir isso de trás para frente, tá? Então, só minha opinião com relação a blockchain. Acho que é uma excelente consideração, Rafa. Sabe o Nicolas Carr, professor da Harvard Business School, ele fez um estudo grande sobre o quanto os departamentos de TI agregam valor para as organizações, e tem um momento que tem um ponto de inflexão que não necessariamente investimento em tecnologia significa retorno sobre investimento, e parte desse ponto de inflexão está explicado na necessidade de alguns CIOs justificarem a própria existência. Então, mais preocupados, eles estão mais preocupados com si mesmos do que com a dor do cliente. Então, acho que essa sua consideração é perfeita. Liu, você ia colocar algum ponto? Última lapidada sobre blockchain, indo totalmente no caminho que você comentou, André, a palavra chama eficiência. Blockchain é mais eficiente do que uma solução simples que pode trazer o mesmo valor para aquela dor do cliente? Se é mais eficiente, sim, é aplicável. Se não é mais eficiente, essa palavra eficiência é muito bem-vinda ao contexto que a gente tem hoje, bora fazer simples. O importante é o valor para o cliente. Duda, tem uma pergunta do Marcelo Pio sobre a percepção da qualidade de formação dos profissionais
no segmento de varejo, vis-à-vis a evolução dessas novas tecnologias? Se mão de obra pode ser considerada um obstáculo à difusão das novas tecnologias, ainda que de complexidade média a alta. Como é que você vê isso? Você lidera um departamento, uma área de inovação. Tá fácil ou tá difícil arrumar gente para a sua equipe, Duda? Olha, eu acho que tem duas coisas. Mão de obra boa é super escassa. Então, sempre vai ser. A escassez sempre vai ser um grande inimigo aqui, uma grande inimiga de contratar gente boa. O ponto tem que formar, porque as coisas estão mudando tão rápido e estão acontecendo de uma maneira tão veloz que você não tem como contratar um especialista numa tecnologia hoje, porque há 6 meses atrás essa tecnologia ou não existia ou não estava ainda tão madura. Então, como é que você exige uma experiência se as coisas ainda estão se formando, ainda estão amadurecendo? Então, acho que a melhor forma é formar dentro de casa e procurar as soft skills, as características que são mais inerentes e mais propícias para que esse aprendizado ele aconteça. Então, pessoas que são curiosas, pessoas que têm uma capacidade analítica e de senso crítico maior, e aí você vai lapidando, porque no final do dia é difícil, é muito difícil. Aqui dentro de casa, a gente... desculpa, Rafa, só para finalizar. Aqui dentro do meu time, eu mesma, eu aprendi sobre cripto, sei lá, há 3 anos. Mas cripto existe desde quando? Então, é um senso de FOMO, de você estar o tempo inteiro fora e perdendo alguma coisa que é indescritível. Então, é formar dentro de casa mesmo. Manda aí, Rafa. Desculpa. Eu acho que é tudo muito novo para todo mundo. É difícil você encontrar profissionais de fato treinados. Eu concordo 100% com o que você falou, Duda. Acho que a gente aqui dentro da Azul tem formado cada vez mais profissionais, né? Santos de Fora não faz o milagre que a gente às vezes imagina que faz, né? Mas acho que... Sabe o que eu acho que falta, cara? Acho que falta ousadia. Eu acho que falta muita ousadia dos times executivos das empresas, né? Porque quando a gente fala de utilização de dados, a gente fala de uma linha tênue, né? De privacidade, um monte de outras coisas. Mas falta ousadia, porque o que estão propondo que a gente faça é inédito, né? Muita coisa é inédita. E se é inédito, ninguém nunca fez, né? Inovação é a palavra, né? Nunca ninguém fez isso antes, né? Estamos inovando, senão estamos copiando. É um departamento de copiar dos outros, né? Inovação é criar uma coisa que não existiu ainda, né? Então, a ousadia de errar e a empresa ter essa cultura de aceitar o erro para trazer inovação é uma coisa que precisa permear a empresa, né? Eu falo isso para todo mundo, gente, façam besteira aqui na Azul, vocês têm o direito de fazer besteira. Se vocês não fizerem besteira suficiente, a gente não está acertando, né? A gente não vai acertar. Então, acho que isso é uma coisa que falta muito nos executivos gerais, acho que todo mundo, a ousadia de testar, né? Eu acho que essa é a minha mensagem aí para essa pergunta. Rafa, para a gente fechar, eu vou trazer uma pergunta do Paulo de Araújo sobre a LGPD. Falando sobre privacidade, a gente tocou um pouco nesse ponto, mas eu queria explorar um pouco mais sobre como funciona isso num projeto Azul. Ele pergunta como fica a LGPD em relação aos dados do cliente, e aí eu quero te ouvir sobre isso. De que forma vocês resolveram essa questão para garantir que o que vocês vão entregar de insights é, de fato, valioso para agir sem ferir nenhuma lei, nenhuma regra? É um processo ongoing, né? Não existe assim, a Azul resolveu essa solução. Acho que as empresas estão se adaptando a uma lei que existe há 2, 3 anos, né? Então, a gente está se adaptando, mas, de novo, de fato, é uma linha tênue, né? Eu brinco que a gente tem um departamento de privacy parrudo aqui dentro da Azux, mas o time de privacy, ele bate todas as metas se nada acontecer, né? Afinal de contas, nada aconteceu, né? Então, é mais fácil não fazer nada. Não estou falando que... É claro que bons times de privacy, eles acham um caminho, né? Você tem que achar o caminho. Eu não posso pegar o dado bruto, mas eu posso usar a inteligência em cima desse dado. Mas será que como é que eu consigo colocar esse consentimento? Aonde que a gente vai colocar o consentimento dessa pessoa? No momento da compra, no momento que ele entra no site? Igual o botão aceitar cookies? Qual o momento que a gente vai conseguir trabalhar aquele tipo de interação
por determinado tipo de vertical, né? Porque às vezes tem vertical que tem mais interação, tem vertical que tem menos interação com o usuário final. Então, por isso que ele é um processo ongoing, né? A Zoox tem como filosofia aqui nós somos do bem custe que custar. Começamos por aí. Nós queremos usar o dado da melhor forma possível. Eu acho que a empresa tem que usar o dado da melhor forma possível. Se ele tiver esse mantra de que vai usar o dado para o bem, para o melhor para o cliente, esse já é o primeiro passo que a empresa precisa ter. O segundo passo, achar as formas legais de fazer isso. Começar a separar, começar a qualificar o dado. Será que as empresas hoje, na hora do momento da compra, ela está pegando a aprovação e consentimento, deixando claro o que ele vai fazer com esse dado? Ele não vai vender o dado. Duvido que o Leo tenha vontade de pegar o dado dele do cliente e vender o dado dele para o cliente por uma empresa de telemarketing. Não é a menor ideia. Ele quer pegar o dado do cliente, entender que é o Rafael vai ficar feliz para oferecer uma experiência customizada e personalizada no momento de compra. Né? O Rafael comprou um sapato e ofereceu uma prancha de surf. É isso. O Rafael pega a onda e ele me entendeu. Né? Isso para mim está tudo bem e para o Leo também está tudo bem. Uma coisa que a gente percebeu ao longo desse nosso processo todo é que muita gente durante a LGPD, e é uma opinião minha, tá 100% minha, a gente achou que as pessoas estariam muito mais preocupadas de verdade, né? E a Zoox achava que teria uma enxurrada de pessoas dando opt-out para poder sair da plataforma da Zoox. Cara, tem milhões e milhões e milhões de pessoas. E é muito baixo. As pessoas, de fato, elas estão mais preocupadas com a experiência que elas vão ter. Eu acho que está todo mundo aqui de acordo de assinar, talvez, alguma coisa para o Leo ter o meu dado, mas, Leo, capricha no que você vai fazer com o meu dado. Eu prefiro isso. Talvez você, André, talvez você, Duda, também está todo mundo nessa mesma vibe. Capricha no que você vai fazer com o meu dado. Só não vende meu dado para uma empresa de telemarketing para tentar vender plano, né? Mas se você usar o meu dado para o bem, né, com segurança, com qualidade, esse é o caminho para você ficar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, de novo, é uma linha muito tênue, está todo mundo aprendendo isso. Por isso que você tem que ter um pouco de ousadia, porque é mais fácil assim, não vou fazer isso não, porque eu prefiro não entender o meu cliente e estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que você quer, afinal, né? E Paulo, sua pergunta é maravilhosa, porque a LGPD... Deixa eu voltar para a Grécia Antiga. LGPD é uma lei, ou seja, moral. Mais do que moral, a gente tem que falar de data ethics. A ética que cada empresa tem que ter para trabalhar o dado em favor do cliente. Se a gente seguir esse caminho, mais do que uma lei, mais do que uma moral, o cliente vai estar satisfeito. Que eu estou usando o dado dele para entregar um valor para ele. Ou seja, eu estou falando de data ethics. Esse é o mais importante. Meus amigos, e com isso, a gente fecha o nosso webinar Retail Trends 2023. Foi muito legal, passou rápido demais. E eu quero agradecer meus amigos Rafa Albuquerque, que é fundador e CEO da Zoox Smart Data. Rafa, obrigado pelos insights e pela conversa aqui hoje. Obrigado você, André. Foi um prazer aqui compartilhar com essa turma de craques. De novo, gente, fico à disposição aí nas redes sociais, no meu LinkedIn, no Instagram. Vai ser um prazer em poder compartilhar e estamos todo mundo junto nesse movimento de democratizar o uso de dados com ação. Leo Tobias, que é diretor de tecnologia da Via Varejo. Obrigado, Leo. Obrigado pelo papo. Até o próximo café, pessoal. A gente se vê por aí. É isso. E Duda Davidovich, que é Head de Inovação do Cartão Elo. Duda, obrigado demais. Sempre muito bom falar com você. Eu que agradeço, gente. Foi excelente aqui o papo. Muitas ideias novas. Muito bom. Bom, ainda dá tempo de você pedir seu material de varejo high-tech que a Zoox preparou para você, colocando aqui nos comentários um eu quero. E também, quando terminar essa história toda, vai lá em mittechreview.com.br, procura o tópico Insights to Act, que é uma parceria da Zoox com a gente aqui, com a MIT Technology Review, onde a gente publica muita coisa para o varejo e também para o mercado em geral, sobre como usar os dados para melhorar a operação da sua empresa. A gente continua por aqui, já tem mais webinars, conteúdos, podcasts, e a gente se encontra no ecossistema MIT Technology Review e com a parceria da Zoox Smart Data. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.